Olá, você que acompanha o Instituto Lula. Estamos aqui em mais um programa Encontros do Instituto Lula. E hoje o nosso encontro é para discutir petróleo. A gente tem a honra aqui de receber o professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, William Nozak. Tudo bom, William? Prazer receber você aqui, professor. Olá, Alonso. Bom dia a todos que acompanham o Instituto Lula. É um prazer poder dialogar com vocês sobre esse tema tão importante do desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico brasileiro, que é a Petrobras e que está passando aí por um momento de turbulência. Prazer é nosso e acho que enriquece muito o Instituto poder dar esse outro lado que quase nunca aparece na mídia, ou pelo menos na grande mídia. William, eu queria começar com uma pergunta, acho que simples e difícil ao mesmo tempo, que é, o que está acontecendo com a Petrobras? Essas perguntas abertas, né? Mas a gente está vendo na mídia o Bolsonaro tendo que elogiar o Paulo Guedes para a economia e tendo que justificar que está trocando o presidente da Petrobras, aí cai a ação da Petrobras como nunca caiu. O que está acontecendo que levou o Bolsonaro, o liberal Bolsonaro, né, o favorável às regras do mercado, aí lá intervir na Petrobras dizendo que não ia intervir? Bom, Alonso, o disparador de toda essa crise é a política de preços praticada pela Petrobras nos últimos anos. E para que a gente possa entender essa política de preços, é importante levar em consideração o que tem acontecido com a empresa desde o golpe de 2016. Tanto no governo Temer, e agora isso se aprofunda no governo Bolsonaro, a empresa tomou a decisão de que vai deixar de ser uma grande empresa petrolífera integrada do posto ao posto para se converter simplesmente em uma exploradora e produtora de petróleo na área do pré-sal. Dessa decisão, Alonso, se desdobraram um conjunto de efeitos colaterais que passam pelo desmonte e pelo fatiamento da empresa. Nos últimos anos, ela tem se desfeito dos seus ativos relacionados à logística, ao gás, à distribuição, tem se retirado de negócios relacionados à petroquímica, a energias limpas e renováveis, e, mais recentemente, ela tomou a decisão de se desfazer de metade do parque de refino brasileiro. O parque de refino fundamental exatamente para converter esse óleo bruto em derivados como gasolina, diesel, gás, querosene, combustível para aviação, combustível marítimo, nafta, asfalto, enfim, um conjunto de insumos matriciais que são fundamentais para o funcionamento de toda a economia. Bom, no bojo desse desmonte, desse fatiamento, desse desmembramento, a Petrobras tomou a decisão de diminuir a carga da capacidade de refino das suas unidades de processamento e refino no Brasil. Exatamente para que o mercado brasileiro pudesse ser aberto para a entrada de importadores. Ou seja, esse projeto que eu estou descrevendo para vocês é um projeto que tem como objetivo reduzir a Petrobras a uma mera empresa do pré-sal e a sociedade brasileira paga o efeito colateral dessa decisão, que é justamente termos um conjunto significativo de reservas de petróleo, mas não podermos refiná-los e transformá-los nos derivados necessários para o abastecimento do mercado interno. Essa chegada de um número crescente de importadores, combinada à redução do refino, criou uma pressão, Alonso, para que houvesse uma modificação na política de preços da Petrobras. E, então, o que tem acontecido, como decorrência, como desdobramento dessa trajetória que eu estou descrevendo aqui de maneira sintética, foi a decisão de que a Petrobras ela vai tomar como referência o preço do petróleo no mercado financeiro, no mercado de futuros internacional, e vai repassar essas oscilações, que é o que tem acontecido, ao preço dos combustíveis que chegam para o consumidor final. Então, essa decisão, essa política de preços de paridade internacional, que reajusta o diesel, a gasolina e o gás com base no preço internacional do petróleo na cotação do dólar, ela cria um caos no mercado de abastecimento brasileiro.
Na prática, quando o preço do petróleo aumenta, as elevações são repassadas até que elas cheguem ao consumidor final. Mas quando o preço do petróleo no mercado internacional diminui, essas reduções elas não necessariamente chegam para o consumidor final, porque elas são absorvidas pelos ganhos dos importadores, pelas margens de lucro do mercado de distribuição, que no Brasil é bastante concentrado e oligopolizado, e pelo mercado de revenda, né, porque os postos também no Brasil têm uma dinâmica muito intensa de cartelização regional e local, e diante desse cenário de imprevisibilidade sobre o que vai acontecer com o preço, refinadores, distribuidores e revendedores tendem a repassar os aumentos, mas não repassar as reduções. E isso, em última instância, tem provocado uma série de problemas na economia brasileira, tem perturbado a vida das famílias e dos trabalhadores, né? Greves e ameaças de greves de caminhoneiros e petroleiros, paralisações e reivindicações de trabalhadores de aplicativos, né? Assim como a carestia do botijão de gás ou até mesmo dos alimentos, todas essas convulsões, elas guardam alguma relação com essa política de preços que tem sido praticada no Brasil. E, claro, ao desorganizar a economia, isso cria problemas para trabalhadores, para consumidores, né, que afetam não só o conjunto da economia, mas também tem um efeito político colateral de afetar a popularidade e a aprovação tanto do governo quanto do Bolsonaro. Exatamente por isso que, nesse começo de ano, em 2 meses, nós já tivemos cerca de 4 reajustes da gasolina e do diesel. No acumulado de 2021, o preço da gasolina já subiu cerca de 34%, do diesel 27%, gerando um conjunto de insatisfações que acabaram provocando o presidente Bolsonaro a realizar essa troca na direção da Petrobras. Professor, aí vem minha segunda pergunta. Entendendo esse movimento aí em busca, talvez, de popularidade ou de estancar a sua própria queda de popularidade, Bolsonaro decide trocar a presidência da Petrobras, e aí acontece o que a gente está vendo. Uma confusão, campanha na imprensa a favor da autonomia da Petrobras e tal. E ontem, exatamente dia 23, terça-feira, o Jornal Nacional veiculou uma matéria grande, resgatando glórias e momentos ruins da Petrobras, mais ou menos isentando a si próprio e a Lava Jato de qualquer culpa, e mais ou menos colocando a culpa Dilma, endividamento da Petrobras. A história, eu recomendo todo mundo assistir essa matéria de ontem. E também, como jornalista, eu faço um alerta. Sempre que vocês assistirem uma matéria que não tem outro lado, que não ouve o outro lado, coloque um asterisco ali e é importante pesquisar o que está acontecendo. Professor, eu te pergunto o seguinte: o senhor assistiu essa matéria do Jornal Nacional, que faz esse resgate do histórico da Petrobras? A Petrobras, do nada, descobriu o pré-sal, virou uma empresa gigantesca, rica, em 2008, gloriosa, com seu maior valor de mercado, e de repente também, do nada, começa a perder valor, se endivida estrondosamente, até que vem o Temer para salvá-la, com Pedro Parente. Eu queria que o senhor comentasse essa matéria e me conte, por favor, se foi exatamente isso que aconteceu, ou se faltou alguma coisa, faltou outro lado ali na matéria do Jornal Nacional. Obrigado por essa pergunta, Alonso, pela preocupação em nos dar a oportunidade de esclarecer para quem nos acompanha qual tem sido a real trajetória da Petrobras ao longo dos últimos anos. Eu assisti, sim, a reportagem do Jornal Nacional, a reportagem longa, que praticamente refaz toda a narrativa neoliberal do que seria a história da Petrobras desde a descoberta do pré-sal até essa crise mais recente dos preços. E como você bem pontuou, essa trajetória, esse roteiro neoliberal, essa narrativa que foi construída, ela toma como ponto de partida o descobrimento do pré-sal, mas como se ele fosse uma dádiva do acaso, como se ele não fosse resultado
de profundos pacotes de investimento em prospecção, em geologia, em engenharia, que levou a Petrobras a desbravar uma fronteira de exploração de águas ultraprofundas que pouquíssimas empresas petrolíferas têm condição de realizar. Não sei se todos que nos acompanham sabem, mas só para vocês terem uma dimensão, as reservas do pré-sal, elas ficam localizadas a cerca de 300 quilômetros da costa brasileira e a 7 quilômetros de profundidade. Quer dizer, descobrir petróleo em condições geográficas, geológicas, marítimas tão adversas é resultado de um conjunto de grandes investimentos em áreas fundamentais e que foram realizadas de uma maneira muito pujante, sobretudo no governo Lula e também no governo da presidenta Dilma. Mas isso tudo desaparece da narrativa do Jornal Nacional e o pré-sal brota como se fosse um recurso natural disponível ali sem a exigência de grandes esforços técnicos e tecnológicos. Depois disso, a narrativa ela diz que a Petrobras se endividou. Esse endividamento, na explicação do Jornal Nacional, é resultado de ineficiência de gestão, de um lado, e de corrupção, por outro lado. E nós sabemos que essa explicação também é problemática. O endividamento da Petrobras é resultado do imenso pacote de investimentos que foi realizado e que resultou na descoberta do pré-sal, que colocou o Brasil na lista dos 10 países mais relevantes do setor de óleo e gás, e a Petrobras na lista das empresas mais inovadoras também na exploração de óleo em águas profundas e ultraprofundas. Isso está longe de ser ineficiência de gestão. Nem governos anteriores ao do presidente Lula e nem iniciativas neoliberais foram capazes de colocar o Brasil no centro da geopolítica do petróleo. Do mesmo modo, justificar o que aconteceu, o que tem acontecido com a Petrobras por meio do argumento da corrupção é excessivamente simplista e equivocada. Claro, a Petrobras passou por um processo de ilícitos e de desvios que precisavam ser enfrentados e punidos, mas como nós sabemos, e as revelações mais recentes, inclusive, sobre como aconteceu a Operação Lava Jato, evidenciam o fato de que a operação, ela, sob o pretexto de tentar enfrentar a corrupção, criou um conjunto de argumentos para justificar e legitimar o desmonte da maior empresa brasileira e da maior empresa de petróleo do Cone Sul. Resultado disso é que, desde então, o desmonte da Petrobras ele tem se acelerado, se intensificado, e tem servido como a porta de entrada para os interesses dos capitais internacionais, dos grandes fundos financeiros que especulam nesse mercado, e de petrolíferas estrangeiras assanhadas com a riqueza do petróleo e do pré-sal brasileiro. Esse conjunto de atores é que passaram a fazer pressão para que a política de preços da Petrobras mudasse, e para que ela se convertesse nessa atual política de preços, que favorece, como já disse, importadores e especuladores, mas só gera ônus para as famílias, para os trabalhadores e para os consumidores brasileiros. Então, essa narrativa do Jornal Nacional, em última instância, ela tenta justificar a atual política de preços da Petrobras, ela tenta escamotear esse que é o principal problema que nos está levando à elevação do valor dos combustíveis, e tenta tratar essa mudança na presidência da empresa só como um disparate do Bolsonaro. É claro, a maneira como aconteceu a demissão traduz todo esse espírito caótico e autoritário do Bolsonaro, mas isso não justifica construir uma narrativa que tente escamotear ou secundarizar o que é a causa principal de estarmos nessa situação, que é o desmonte da Petrobras e a insistência em uma política de preços que desfavorece
não só os consumidores e os trabalhadores, como eu já disse, mas também os próprios acionistas que se veem diante das desvalorizações dos ativos da empresa, e tudo isso nos coloca nesse estado de coisas, Alonso, que nos trouxe até essa conversa. Professor, eu sei que o senhor é diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, que hoje é um dos mais importantes institutos nessa área, independente do mercado financeiro, independente de interesses empresariais. Eu pergunto, vocês foram procurados para dar opinião nessa matéria? Alguma vez o Jornal Nacional procurou vocês? Olha, Alonso, o INEP, como você disse, tem se proposto a ser uma voz técnica, interpretando as mudanças do setor de petróleo, de gás natural e de biocombustíveis, sem o viés dos interesses empresariais, né, e com a preocupação de monitorar essas mudanças para que o Brasil não perca a sua autossuficiência, a sua soberania no setor. E, em nenhum momento, o Jornal Nacional nos procurou. Aliás, assistindo a matéria, não só não procurou o INEP, como, e você já bem mencionou isso, não deu voz a nenhuma outra interpretação sobre o que tem acontecido nessa crise. Aliás, via de regra, o Jornal Nacional ele ouve muito mais especialistas do mercado financeiro, que trabalham com ações do setor de óleo e gás, do que especialistas na indústria de óleo e gás, que têm acompanhado a maneira como acontece a produção, o refino, a distribuição, e assim por diante. Obrigado, professor. É importante a gente ouvir essa narrativa, porque me parece uma profecia autorrealizável no sentido de que essa política liberal, essa política ligada ao mercado financeiro, provocou a crise atual, ou ela sempre leva a enfraquecimento da Petrobras, e como você bem descreveu, o enfraquecimento da Petrobras acarreta mudança no preço da bomba, no preço do frete, no preço dos alimentos que as pessoas compram. Aí eu queria te fazer uma última pergunta, que é um pouquinho ouvir também a sua opinião. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? O general que eu não conheço como presidente da Petrobras, mas eu confesso que eu fico um pouco temeroso por conta até do desempenho do Pazuello no Ministério da Saúde. Eu queria saber a sua opinião, baseada, obviamente, em todo o tempo que você estuda a Petrobras, sobre o que acontece daqui para frente com essa mudança. Olha, Alonso, a mudança, ela aconteceu de uma maneira, o anúncio da mudança aconteceu de uma maneira muito repentina, gerando toda essa turbulência, inclusive no mercado, que impactou as ações da Petrobras, e isso traz uma série de incertezas sobre qual vai ser o futuro da política de preços, se ela vai sofrer a alteração necessária a ponto de a gente resolver esse aumento sucessivo no valor dos combustíveis. Isso trouxe incertezas sobre como deve transcorrer o plano de privatizações da Petrobras daqui para frente, porque essa turbulência, ela certamente está fazendo os investidores pensarem duas vezes sobre como vão realizar as suas entradas daqui para frente no Brasil. Mas, a despeito de tudo isso, eu acho que a gente tem que ter alguma cautela com essa interpretação de que seria, a grande imprensa tem circulado isso nos últimos dias, de que seria uma espécie de ruptura do Bolsonaro com o mercado. Me parece que é muito mais um arranjo entre os atores do governo, os atores do mercado, dentro da nova conformação do bloco no poder com a chegada do Centrão, do que propriamente uma ruptura. Inclusive porque a gente deve olhar essa turbulência na Petrobras dentro de um cenário mais amplo. Porque se, por um lado, pode haver uma mudança na política de preços, eventualmente uma desaceleração na privatização do refino, e alguns analistas interpretam isso como uma ruptura do Bolsonaro com o neoliberalismo, mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter cautela, porque esse mesmo governo aprovou há pouco a autonomia do Banco Central, em diálogo com o Congresso, sinaliza que só vai retornar com o auxílio emergencial tão necessário
para a população brasileira e para as camadas mais pobres nessa pandemia, com a contrapartida de que se excluam os pisos constitucionais para gastos com saúde e educação, e já sinalizou ali também a possibilidade de viabilizar a venda da Eletrobras. Ou seja, é um conjunto de medidas de natureza neoliberal, reformas estruturais, medidas macroeconômicas, e, antes do que mostrar uma ruptura do Bolsonaro com o neoliberalismo, mostram uma reacomodação. Talvez estejamos diante de uma virada de um neoliberalismo mais ideológico em direção a um neoliberalismo mais pragmático. Continua sendo neoliberalismo, a gente não deve, do meu ponto de vista, nutrir grandes ilusões com relação ao que deve ser a gestão do general Joaquim Silva e Luna na Petrobras, mas certamente ela vai ter que enfrentar essa crise de uma maneira mais pragmática e menos ideológica do que veio acontecendo no último período. Entendo. William, eu já queria agradecer de novo sua participação. Eu queria lembrar os espectadores que estão acompanhando a gente de que notícia, esse debacle de narrativas é uma coisa comum, é uma coisa que afeta o bolso de pessoas colocam notícia, especulam na bolsa em cima dessas notícias. Eu queria lembrar, William, em cima dessa história do Jornal Nacional, eu lembro que em 2017 o New York Times publicou uma matéria do Don Phillips, que é o correspondente no Brasil, ironizando a história da indústria naval brasileira. Ele praticamente falava assim, olha esse país, Brasil, tentou manter uma indústria naval, não tinha a menor condição. Estava fazendo navios que eram 20% mais caros do que a Coreia do Sul. Só que em toda essa narrativa fácil, o pessoal esconde, por exemplo, que a Coreia do Sul tem mais de 3, 4 décadas de know-how em construção. Eles partiram de um patamar onde eles não tinham, eles faziam navios mais caros que os outros países, até chegar no momento competitivo internacionalmente. O Brasil a indústria naval brasileira estava construindo navios de qualidade dentro do Brasil, todo esse dinheiro investido ficava no Brasil, e é lógico, é fácil para o New York Times ironizar isso, mas esses 20% mais caros, o custo dele na tecnologia nacional que estava se desenvolvendo, na pesquisa brasileira e nos salários que ficavam no Brasil, não interessa para o correspondente do New York Times, interessa para a gente brasileira. Então é muito importante sempre ouvir esse outro lado. William, eu vou te convidar a fazer as considerações finais e também, você que se interessa por petróleo, eu queria saber como a gente pode acompanhar o trabalho do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, que é um pouco único no país, no sentido dessa independência. Se você quer uma outra visão, você precisa estar ligado no INEP. Então, William, por favor, suas considerações finais e ajuda a gente a saber como a gente pode ficar ligado na produção do INEP. Bom, eu só agradeço mais uma vez o convite para esse bate-papo. É sempre uma oportunidade muito rica poder dialogar com o Instituto Lula e apresentar visões diferentes daquelas hegemônicas que são postas na grande imprensa pelas forças neoliberais e conservadoras, né? Então, eu só queria deixar registrado nesse final que o Brasil não precisaria estar passando por essa situação. Na maior parte dos países onde há autossuficiência em produção de petróleo, como é o caso do Brasil, isso significa autonomia para gerir os preços e não carestia dos combustíveis, né? E essa alteração ela depende de uma Petrobras que atue como uma empresa integrada, como uma empresa que seja capaz de lidar com um setor que é tecnologicamente tão complexo, economicamente tão relevante e politicamente tão fundamental para a soberania nacional, para a autossuficiência, para o abastecimento do mercado interno brasileiro. O INEP tem produzido pesquisas, reflexões, notas técnicas com esse sentido. A nossa preocupação
é municiar a sociedade brasileira e a opinião pública de uma leitura sobre o setor que tem como premissa considerar o petróleo um recurso estratégico, não uma commodity como qualquer outra, considerar a indústria petrolífera como fundamental para o desenvolvimento tecnológico, industrial e científico brasileiro, e considerar a Petrobras uma alavanca fundamental para uma economia que seja capaz de atender às demandas e expectativas da sociedade brasileira. Para você ter uma ideia, Alonso, cada vez que a Petrobras investe R$1 bilhão, o PIB ganha R$1 bilhão e 200 milhões e são gerados direta e indiretamente mais de 26 mil postos de trabalho. Portanto, o desmonte da Petrobras impacta e diminui o conjunto do Brasil. Então, a gente vai seguir aqui monitorando o que está acontecendo com o setor, o que está acontecendo com a empresa, e eu convido a todos a visitarem o site do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é www.inep.org.br. Lá vocês podem encontrar os nossos textos para discussão, com reflexões sobre o setor de óleo e gás, as nossas notas técnicas, análises de conjuntura, artigos de opinião e um conjunto de subsídios para a gente seguir pensando a indústria de óleo e gás no Brasil. Então, mais uma vez, eu agradeço esse espaço, agradeço essa oportunidade, e a gente segue em diálogo e juntos aí acompanhando esse cenário e torcendo e lutando para que o Brasil não perca os seus instrumentos de desenvolvimento econômico e industrial tão importantes como a Petrobras. Obrigado, William. Lembrando que o INEP se escreve com E dobrado, então é INEEP. E você que está acompanhando o Instituto nas redes sociais, fique ligado, a gente acabou de publicar um legado do Carlos Menem na Argentina, o ultraliberal Carlos Menem, o que aconteceu na economia e na sociedade argentinas durante os 10 anos de Carlos Menem no poder. E eu posso dar uma palhinha também que essa história da Lava Jato, William, o preço da Lava Jato, a ideia da Lava Jato de punir a empresa e, às vezes, passar a mão na cabeça do corrupto, como aconteceu com vários diretores da Petrobras, logo vai estar nas ruas, nas livrarias, aí um trabalho extenso sobre exatamente o custo que isso teve para o país. Vocês vão se surpreender. Obrigado, William. Até mais. Obrigado.